formación. Desarrolla proyectos con un enfoque regional, apoyando el desempeño de las empresas y capacitando a profesionales y técnicos. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à solenidade de abertura da 30ª edição da FIEE Smart Future, FIEE Smart Energy, Fórum Abinitec e 9º CIERTEC. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares para darmos início à cerimônia e pedimos a gentileza de colocarem seus aparelhos celulares no modo silencioso. O futuro da indústria já começou e a FIEE, após 29 edições, mudou para acompanhar a evolução. A 30ª edição da FIEE se lançou ao mercado como FIEE Smart Future, única plataforma de negócios com mais de 60 anos de expertise. Antecipando tendências e acompanhando a transformação do mercado de energia, a FIEE Smart Energy reunirá os profissionais e empresas fornecedoras de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia para debaterem sobre o novo cenário do setor elétrico no Brasil. Já o Abinitec, que compreende fórum e eventos de conteúdo, mais uma vez cumpre seu papel em debater o futuro da indústria elétrica e eletrônica. O CIERTEC é realizado desde 1997, sob responsabilidade do BRASIER, Comitê Brasileiro da CIER. Esta 9ª edição tem como diretriz fundamental as inovações no setor elétrico e no programa do evento foram propostos temas para apresentação e debate: geração distribuída, corredores para escoamento de grandes blocos de energia, mobilidade elétrica e blockchain. A FIEE é organizada e promovida pela Reed Exhibitions Alcântara Machado, em parceria com a ABINE, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, e com o BRASIER, Comitê Brasileiro da CIER. Agradecemos a patrocinadora Master do Fórum Abinitec e do 9º CIERTEC, Eletrobras e Governo Federal. Agradecemos também o apoio e patrocínio da Confederação Nacional da Indústria, da Schneider Electric e da Siemens. Convidamos agora para compor o palco os senhores Irineu Gouveia, presidente do Conselho de Administração da ABINE. Humberto Barbato, presidente executivo da ABINE. Paulo Otávio, vice-presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado. Carlos Pombo, vice-presidente de Relações Institucionais da CIER e gerente-geral da UTE Uruguai. Wilson Ferreira Júnior, presidente do BRASIER e da Eletrobras. Reive Barros dos Santos, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, representando o ministro Bento Albuquerque. André França, secretário de Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente, representando o ministro Ricardo Salles. Vitor Elísio de Oliveira Menezes, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Carlos Zaldívar, vice-ministro de Minas e Energia do Paraguai. Juan Garade, secretário de Recursos Renováveis e Mercado Elétrico da Argentina. Vítor Orejuela, assessor ministerial do Equador. E Ricardo Figueiredo Terra, diretor regional do Senai São Paulo, representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaff.
Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Registramos e agradecemos as presenças dos senhores Almirante Walter, diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, representando o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Coronel Ricardo Gambaroni, superintendente do IPEM São Paulo. Lia Helena Monteiro, assessora da CETESB. Larisa Pio, gerente de marketing da ABMAC, representando o presidente José Veloso. Alexandre Dávila da Cunha, representando a Fiesc. E Gabor Deak, diretor de tecnologia da Abpeças. Para as saudações, ouviremos o presidente do Conselho de Administração da ABINE, Irineu Gouveia. Bom dia a todos, agradecemos muito a presença de cada um de vocês nessa exposição, nessa feira que vocês irão nos proporcionar, mas agradeço
Humberto Barbato, vocês conhecem, presidente executivo da ABINE, Paulo Otávio, vice-presidente da UID, Carlos Pombo, vice-presidente de Relações Institucionais da CIER e gerente-geral da UTE, Uruguai, Wilson Ferreira Júnior, presidente do Bracier da Eletrobras, Rive Barros dos Santos, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético no Ministério de Minas e Energia, André França, secretário de Qualidade Ambiental, Ministério do Meio Ambiente, Vitor Elísio de Oliveira Menezes, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Tecnologia, Carlos Zaldiva, vice-ministro de Minas e Energia do Paraguai, Júlio Garade, secretário de Recursos Hídricos e Mercado Elétrico da Argentina, Vitor Orejuela, assessor ministerial do Equador, Ricardo Figueiredo Terra, diretor regional do SENAI, representando o presidente da Fiesp, Paulo Scaffi. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que nos encontramos novamente aqui no salão da Expo, São Paulo Expo, para a abertura da Binitec 2019 e da 30ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia e Automação da FIEE. A parceria de sucesso entre a BINE e o UID Alcântara, firmada em 63, está cada vez mais sólida e vem incorporando a crescente evolução do setor eletroeletrônico e seu progresso tecnológico. A FIEE, evento mais importante do nosso setor, se reinventou e agora é a FIEE Smart Future, atestando que não para de crescer e de dar mostras de que está em linha com a quarta revolução industrial. O evento marca também a estreia da FIEE Smart Energy, com foco na cadeia de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia no Brasil. A transição energética, caminho sem volta do desenvolvimento mundial, traz excelentes oportunidades de negócios para as empresas e desafio para o setor público no atendimento às demandas da sociedade. A Binitec, como tradicionalmente ocorre, é o espaço para as discussões e debates sobre as principais tendências do setor. O evento representa um polo de negócios, conteúdo e inovação para os setores elétrico, eletrônico, de energia e de automação, projetando-se para o futuro com um formato convergente e integrador. Além do fórum que acontece esta manhã, teremos a realização de painéis no ambiente da feira, a fim de que o visitante aproveite plenamente sua visita, não apenas para conhecer as novas tecnologias expostas no evento, como também participar de debates, ampliando seu network. Esses eventos juntos coroam um momento único, ponto de encontro das indústrias, fornecedores e parceiros de negócios, representantes do governo, especialistas nacionais e internacionais. Representando cerca de 500 empresas, a ABINE congrega os principais fabricantes dos setores elétrico e eletrônico, gerando empregos de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Cada vez mais, nossa indústria exerce o protagonismo na economia digital, com soluções e produtos inovadores. Tudo isso tendo como principal vetor a nossa preocupação com investimentos, sustentabilidade e inovação. Meus amigos, para concluir, gostaria de agradecer e parabenizar toda a equipe da BINE e o UID Alcântara, a dedicação e o empenho de todos esses profissionais na organização dos eventos, tão decisivos para que a Binitec e a FIEE continuem comemorando seus resultados e atuando como antecipadores de tendências e lançamentos de produtos de alta tecnologia. Muito obrigado a todos. Para dar as boas-vindas, ouviremos o presidente executivo da ABINE, senhor Humberto Barbato.
Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar a todos os presentes, agradecer muito a colaboração dos patrocinadores, dos nossos companheiros da Eletrobras. Em nome do presidente da Eletrobras, Wilson, eu quero agradecer muito a colaboração. Agradeço ao nosso presidente, agradeço a todos os convidados do exterior que estão prestigiando esse evento do setor elétrico. Enfim, a todos os presentes, o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos à abertura do Abinitec 2019, evento que compreende o fórum e seminários e que tradicionalmente realizamos simultaneamente à FIEE, em sua 30ª edição, a maior exposição do gênero na América Latina. Agora a chamada de FIEE Smart Future. De hoje até sexta-feira, temas de grande relevância para o setor eletroeletrônico e para o país serão discutidos neste evento, que contará com a participação de especialistas, de representantes do Executivo e do Legislativo, da indústria, de universidades e de institutos de pesquisa. A revolução digital que o mundo está vivenciando nos últimos anos se espalha por diversos segmentos da economia, provocando uma profunda transformação dos negócios, na disponibilidade de serviços e nas formas de consumo. Pensar em um mundo com milhões de objetos de uso diário conectados entre si é cada vez mais palpável com as novas tecnologias de digitalização. Esse conceito representa uma nova realidade que também está presente no setor energético. O processo de digitalização do setor elétrico é responsável por contribuir com soluções para diversos desafios na geração, transmissão e distribuição de energia. Além de possibilitar ganhos de eficiência, a conectividade torna possível a obtenção e a correlação de informações fundamentais para a implementação de novos padrões operacionais. O futuro chegou, e nesse novo cenário de digitalização coloca a indústria eletroeletrônica no protagonismo da economia como um todo e reforça seu papel estratégico para o desenvolvimento do país. As soluções para atender a alta na demanda energética e tornar nosso país mais eficiente e sustentável são temas em destaque na FIEE Smart Energy, feira de negócios que reunirá toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição e comercialização de energia para debater sobre o novo cenário do setor elétrico do Brasil. Realizada com o apoio da BINE, a feira será palco de convenções técnicas com ilhas de conhecimento focadas nos principais segmentos do setor energético, automação, inovação tecnológica e sustentabilidade. O Fórum Abinitec, que se inicia hoje, destacará os avanços do tema a transição energética e a digitalização do setor elétrico, que engloba a internet das coisas, energias renováveis, indústria 4.0, eficiência energética, entre outros. Nesse momento, eu gostaria de ressaltar a importância do setor elétrico como vetor de desenvolvimento do país. A BINE integra o FASE, o Fórum das Associações do Setor Elétrico, que objetiva melhorar a interlocução das associações que representam os segmentos de geração, transmissão e distribuição e comercialização e consumo de energia. Ao mesmo tempo, temos participado ativamente das discussões para a reformulação do atual modelo elétrico, a fim de restabelecer o equilíbrio entre todos os agentes das várias áreas desse mercado. Entretanto, meus amigos, temos muitos desafios. Para que a indústria eletroeletrônica desempenhe suas competências da melhor forma possível, é necessário um ambiente de condições adequadas no Brasil que garanta a previsibilidade dos investimentos e decisões do setor produtivo. Temos diversos desafios a serem enfrentados nos próximos anos. No âmbito macroeconômico, nossa busca é recuperar a produtividade do país e melhora nos negócios. Assim, reformas estruturais são fundamentais para desenvolver a confiança que propicia a atração de investimentos. Apoiamos a reforma da Previdência e estamos satisfeitos com o seu encaminhamento, mas necessitamos ainda da reforma tributária, fundamental para a indústria. A carga tributária que recai sobre o setor produtivo
onera a produção e as exportações brasileiras. Atualmente, nós vemos manifestações contra renúncias fiscais. Entretanto, elas só existem para corrigir nossa imensa carga tributária e colocá-la num nível adequado. Nesse sentido, a ABINE já apresentou suas contribuições ao governo. Considerando agora a quarta revolução industrial, temos um desafio específico e talvez o maior deles, a reformulação dos instrumentos de estímulo ao setor de tecnologia da informação e comunicação, tendo em vista a decisão da Organização Mundial do Comércio. Como os senhores muito bem sabem, esses instrumentos vigentes até 2029 têm exercido um papel importante na atração dos principais players mundiais do setor de tecnologia da informação, que geram emprego e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Também foram decisivos para criar um ambiente com centenas de pequenas e médias empresas integrantes da cadeia setorial de bens e serviços, além de uma rede de institutos de pesquisa. A ABINE tem realizado ações junto ao Legislativo e também do Executivo, oferecendo suas contribuições ao governo para uma proposta tributária a fim de preservar as regras estabelecidas. Também estamos contribuindo com as consultas públicas a respeito das alterações dos processos produtivos. Nossa premissa é de fortalecer a indústria em todo o território nacional. A ABINE representa as empresas da área de tecnologia da informação, que compreende indústrias nacionais e os principais players globais que geram emprego e renda e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A força dessa indústria é inquestionável, e esse evento é uma mostra enfática desse alcance e grandeza. Trata-se de um setor movido à inovação, independente da capacidade produtiva instalada. Isso porque as marcas globais realizam seus lançamentos em nível mundial e precisam sempre estar no estado da arte da tecnologia de ponta. O produto brasileiro, portanto, não é jabuticaba, nem fruta amadurecida, mas está em linha com o que há de mais inovador no mercado global. Assim, recentes sinalizações do governo no sentido de promover medidas que expõem a indústria brasileira a uma competição pouco isonômica diante de outros países nos preocupam, pois podem colocar em risco a força produtiva. A ABINE não é contrária à abertura comercial. Nós temos nos manifestado, voltamos a reafirmar que a indústria não se nega a enfrentar uma concorrência maior com os produtos importados. Entretanto, o tema da abertura comercial deve ser tratado com total transparência para que essa seja feita de forma gradual e negociada com o setor produtivo, como já sinalizaram o ministro da Economia, Paulo Guedes, o secretário especial de Produtividade e Emprego, Carlos da Costa. Nós reivindicamos, assim, que medidas que promovam a abertura sejam implementadas paralelamente a outras providências que reduzam o custo de produção no país, como a reforma tributária e a melhora da infraestrutura do país. O Brasil já reúne as características fundamentais de um mercado potencialmente atrativo para investimentos produtivos. Qualquer empresa que pretenda ser líder global deve estar presente no mercado brasileiro, gerando empregos de qualidade, renda e inovação tecnológica. O que precisamos é colocar a casa em ordem para atrair cada vez mais esses investimentos. Até lá, devemos continuar corrigindo distorções a fim de preservar o parque industrial existente, valorizando o nosso estoque de investimentos, ao mesmo tempo em que aprimoramos as condições que ampliem a atração de novos recursos. Nossa indústria é imprescindível, é estratégica para o Brasil diante da economia digital. Abrir mão desse segmento é renunciar a um papel destacado nesse contexto, aprofundando o atual quadro de desemprego e a crise econômica. Senhoras e senhores, muito obrigado. Neste momento, ouviremos o vice-presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, senhor Paulo Otávio. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Então, em nome dos
220 funcionários da RID aqui no Brasil, da RID Alcântara. Eu gostaria, então, de agradecer a presença, e para mim, então, é uma honra estar podendo representar esse grupo de pessoas, então, que é dedicado a organizar e promover feiras de negócio, certo? A gente sempre trabalha na agenda positiva, como vetor econômico nos diversos setores que a gente atua. Aqui no Brasil, nós organizamos 25 eventos, entre anuais e bianuais, e no mundo todo a RID organiza mais de 500 eventos. Então, os setores que a gente atua são escolhidos a dedo, porque a gente acredita que a escolha desses setores é que faz a diferença. Então, eu gostaria aqui de, em nome do Irineu Gouveia, do Humberto e do Anderson, agradecer a parceria, né, que a gente tem com a ABINE. Acho que, né, 30 edições, são quase aí 60 anos de relação direta organizando esse evento. Então, acho que isso demonstra a força dessa união e o resultado que a gente pode fazer. Os senhores depois vão poder ver lá embaixo, com o evento, na 30ª edição dos dois eventos, um setor extremamente dinâmico da economia, com que fez com que a gente tivesse essa diferenciação entre Smart Future e Smart Energy, tal a dinâmica que esse evento, que esse setor está passando, né, como o Humberto falou, pela quarta revolução, né, toda essa parte de conectividade, de busca pela eficiência, de inclusão digital, né? Então tem vários vetores ajudando esse setor a desenvolver esse evento em específico. Os números são superlativos, né? A gente ocupa aqui 30 mil metros quadrados aqui do São Paulo Expo. A gente vai, nesses próximos 4 dias, entre hoje até sexta-feira, esperamos atrair 50 mil pessoas, 50 mil compradores que vão estar rodando nessas 40 horas, vamos dizer assim, que nós estaremos fazendo negócio nesses próximos dias. E se eu pudesse fazer uma comparação com a última edição aqui em 2017, lembrando que em 2017 foi a primeira vez que a gente organizou a FIE aqui nesse pavilhão novo, certo? Depois antes disso a gente teve um longo período, eu falo no finado AMB, certo? Onde a gente desenvolveu também lá esse mercado, mas acho que aqui realmente ajudou a colocar esse evento num outro patamar. Só para dar um exemplo, esse corredor aqui que os senhores e as senhoras puderam passar antes, tem 22 salas, certo? Então, essa estrutura da gente ter a exposição no andar de baixo e essas 22 salas aqui nesse mezanino deram uma outra dinâmica no evento, que num pavilhão como o AMB isso não era possível, certo? A gente não tinha essa estrutura de salas para poder fazer com que eventos paralelos, por exemplo, convenções de empresas participantes ou outras atividades de conteúdo pudessem acontecer aqui. Então, a gente acredita que essa segunda edição que a gente está realizando aqui do evento no São Paulo Expo realmente traz uma dinâmica nova, certo? A gente teve um crescimento da última edição para essa de aproximadamente 15% da área comercializada, que acho que demonstra também a força que esse mercado está fazendo, né? O nosso compromisso é sempre manter essa taxa de crescimento para ajudar esse mercado a se desenvolver cada vez mais. Então, se em 2017 a gente tinha aproximadamente 900 marcas expondo as suas novidades aqui no pavilhão, esse ano esse número se aproxima de 1.000 marcas, né? Então, realmente, de 13 países essas marcas vêm, certo? Então, tem um composto de internacionalidade também muito forte. Se eu pudesse dar algum destaque, nessa edição, então, a gente tem, pela primeira vez, a Arena de Comercialização de Energia, que, como o Humberto também falou, toda a parte do GTDC é um drive muito forte disso, e a gente está querendo, vamos dizer, capturar essa movimentação cada vez mais. Então, em nome dos 3 mencionados da ABINE, eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a parceria, mencionar o nome das pessoas que realmente se dedicam o seu tempo lá na RID a fazer com que esse evento seja um sucesso, nominativamente o Renan Joel, que é o diretor de portfólio, a Lúcia, Lúcia Murad, que é responsável pela Smart Energy, e a Adriana Guide, que está ali no fundo, responsável pela parte de Smart Future, né? Então, os senhores tenham certeza que o evento de 2021 já começou agora, certo? Se a gente está aqui nessa abertura, é o resultado de um planejamento e afinco de trabalho de diversas pessoas, começou exatamente na última edição, em 2017. Então, agora, a gente já está começando o evento de 2021, que a gente acredita vai ser ainda mais relevante e mais importante do que esse que nós estamos tendo agora. Então, eu desejo a todos um bom ABINETEC, tem muito conteúdo sendo colocado, não só aqui, mas também nas ilhas de conhecimento, que são 5 ilhas que estão espalhadas pela área de exposição,
né, e que todas as empresas e os visitantes consigam realizar muitos negócios nos próximos dias para que esse setor realmente se desenvolva. É um setor muito importante da economia e que que nós consigamos, no futuro, realmente pegar todas essas tendências e inovações a nível mundial e nacional e colocar aqui em discussão para que isso seja um benefício a todos aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença de todos. Ouviremos agora o presidente do Brasier e da Eletrobras, senhor Wilson Ferreira Júnior. Bom dia, senhoras e senhores. Eu queria, antes de mais nada, aqui saudar. Nós estamos com um palco grande aqui, então vou sintetizar aqui, saudando o presidente do Conselho de Administração da BIN, Irineu Gouveia, e saudar também o Carlos Pombo, que é o nosso vice-presidente da CIER e presidente da UTI. Os demais membros aqui, várias autoridades, colegas do setor elétrico, vários aqui da própria Eletrobras, Furna, Chesse, várias associações, senhoras e senhores. É com muita satisfação que, em nome da Eletrobras e do Brasier, participamos desse evento tão relevante em um momento que é essencial à aproximação cada vez maior do setor elétrico, da indústria e das diversas áreas de produção de conhecimento e inovação. São muitos desafios enfrentados em nível global pelo setor elétrico e esses desafios estimulam uma verdadeira revolução tecnológica que modificará definitivamente os processos do setor, os nossos produtos e também os nossos negócios. Mas não devemos ter medo dessas mudanças. Pelo contrário, como entusiasta da inovação, como engenheiro, como brasileiro e, sobretudo, como presidente da maior empresa de energia aqui da América Latina, eu afirmo que o nosso país tem muito do que se orgulhar. Primeiramente, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas e renováveis do mundo, sendo a sua diversificação uma marca desta geração, da geração que eu participo agora, que chegou a 60 anos. Há mais de 30 anos, o Brasil já se preocupa com a eficiência energética e põe em prática medidas efetivas que promovam a economia de energia, que evitem a emissão de gases de efeito estufa por meio do Procel, programa extremamente exitoso do Ministério de Minas e Energia, executado pela Eletrobras, a qual eu saúdo, inclusive, o Reive Barros, que participa ativamente desse processo, nosso secretário de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia. Da mesma forma, há 45 anos, o CEPEL, que é o Centro de Pesquisa que faz parte do Grupo Eletrobras, contribui para a autonomia tecnológica do país, com suas soluções voltadas para a geração, para a transmissão e também a comercialização de energia. Outro exemplo que eu gostaria de destacar diz respeito aos veículos elétricos, uma vez que a própria Eletrobras, através aqui de Itaipu Binacional, desenvolve e apoia pesquisas em soluções de mobilidade elétrica que sejam técnica e economicamente viáveis, analisando seus impactos no sistema elétrico nacional e contribuindo com novas tecnologias que minimizem os impactos ambientais do setor na área de transportes. Por fim, um exemplo que me deixa bastante otimista é o fato de estarmos aqui hoje em um evento deste porte, é o maior que a gente tem, reunindo referências do setor elétrico em prol da evolução, da inovação, da modernização e da eficiência desse setor. A introdução e a adaptação de novas tecnologias dependerá da capacidade das empresas em absorvê-las. Nesse contexto, a inovação deve ocupar um papel relevante na estratégia empresarial. Por esse motivo, a Eletrobras é uma orgulhosa patrocinadora master deste encontro, no qual estamos representados não só pela minha participação, pela presença de nossos técnicos, de empresas controladas pela Eletrobras, nos nossos estandes que temos aqui embaixo, na nossa feira, e eu convido, naturalmente, a cada um de vocês para estarem presentes e visitarem. Por esse motivo, ainda o nosso 9º CIERTEC foi escolhido pela CIER como um momento inicial do lançamento do Prêmio CIER de Inovação, cujas etapas nacionais de seleção ocorrerão ao longo do próximo ano e a premiação regional se dará no 10º CIERTEC, em 2021, no Brasil. Contemplando as categorias individual, de empresas e startups, o prêmio visa reconhecer e disseminar
as melhores práticas e iniciativas voltadas para o aprimoramento dos processos, serviços e produtos associados à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Visa também criar uma rede latino-americana de intercâmbios e de cooperação em prol da modernização do setor elétrico regional. Certo que teremos dias muito produtivos na geração e na aquisição de novos conhecimentos, no estabelecimento de debates e, especialmente, na reflexão dos seus resultados. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, parabenizando as entidades organizadoras pela realização do evento e desejando sucesso a todos nos próximos dias. Muito obrigado. Ouviremos o diretor regional do Senai São Paulo, senhor Ricardo Figueiredo Terra, neste ato representando o presidente da Fiesp, senhor Paulo Scaff. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente do Conselho de Administração da ABINE, o Irineu, que é também membro do nosso Conselho Regional do Senai de São Paulo, e também estender esse cumprimento ao Humberto Barbato. Cumprimentar o Paulo Otávio, aqui, vice-presidente da RIDE, e o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras e da Bracier, no qual eu cumprimento todos os representantes aqui das entidades compondo a nossa mesa. Bom, primeiro, eu queria, em nome do nosso presidente Paulo Scaff, Irineu, agradecer o convite e trazer aqui os agradecimentos dele. Ele não pôde estar presente nesse momento aqui, nessa solenidade de abertura, mas, dada a importância desse setor para o país, da feira, dessa articulação toda setorial que está ocorrendo aqui, ele estará presente aqui amanhã à tarde, às 17 horas, onde ele fará uma visita à feira, e nós também estaremos inaugurando uma escola móvel do Senai, de energias renováveis. Então, além de todas as estruturas físicas de unidades que nós temos, também temos um conjunto de 74 escolas móveis, e essa escola móvel que está aqui na feira será inaugurada amanhã, com o tema de energias renováveis, fará também parte desse complexo educacional que o Senai se dedica. Bom, como foi dito pelos colegas aqui anteriormente, que antecederam a minha fala, certamente nós vivemos um processo de transformações muito intensas, né? A quarta revolução industrial é um tema que está mobilizando o mundo, colocando desafios, e, certamente, nesse cenário global, não nos cabe a escolha de se vamos ou não aderir a esta modernização. Agora, é fato, precisamos. Então, o grande objetivo nosso, certamente, é discutir caminhos. Com quais caminhos, por que caminhos trilharemos as nossas empresas, o nosso país, nesse tema tão importante. Associado a isso, certamente, se destaca a questão das energias limpas, economia circular, aqui presente também. Então, são cenários de intensidade, em que, não só de intensidade, mas com movimentos muito rápidos de mudanças. Temos, certamente, outro ponto que eu destacaria aqui, nesse cenário todo, que é o aumento da competitividade da indústria brasileira. Nós precisamos, além de passar por todas essas transformações, como o próprio Humberto colocou, fazer com que essas indústrias permaneçam competitivas, né? Afinal, esse é um patrimônio importante do nosso país e cabe a nós aqui defendermos esse patrimônio. Bom, então, eu destaco aqui, em nome até do nosso presidente, ações da nossa estrutura. A Fiesp tem sido um importante órgão aqui, uma importante instituição neste país, que tem discutido principalmente, junto dos sindicatos, associações, os setores, as questões de competitividade desse setor, buscando e articulando sempre soluções, caminhos que os setores podem percorrer, né? E, obviamente, olhando todo o cenário industrial. Associado a isso, a Fiesp também tem sido um importante indutor e colaborador, principalmente, das políticas públicas. São várias as diretrizes e os apoios que a Casa tem dado, principalmente na construção das políticas públicas, governos federais, estaduais e municipal. E, por fim, há um papel importante também nesse braço institucional da Fiesp, que é o Senai, né? Uma instituição que tem um reconhecimento histórico no campo da educação, fundado em 42, que se dedicou muito tempo exclusivamente à educação. Muitos de vocês conhecem e articulam com essa estrutura profundamente, mas, num passado muito recente, na gestão do nosso presidente Scaff,
nós intensificamos muito a questão da inovação e tecnologia. Hoje, o Senai de São Paulo mantém uma rede de institutos que se acopla a uma rede de institutos nacionais com o objetivo de promover inovação e tecnologia. Sofremos aí desafios nesses momentos de crise, mas implantamos essa rede. Tivemos uma grande cooperação do Instituto Fraunhofer da Alemanha, que nos ajudou a modelar todo esse processo, plano de negócio, etc., e principalmente as estratégias tecnológicas, né? Então, esse é uma resposta que a gente tem dado. Outro ponto importante nesse tema da 4.0, e que certamente impacta muito esse cenário da qual a BINI lidera nesse momento, é a questão da 4ª Revolução Industrial. E, nesse sentido, também, com a parceria de muitas das empresas aqui presentes, nós articulamos um primeiro laboratório aberto de 4.0 aqui em São Paulo, em São Caetano, dedicado principalmente à manufatura, né? Inicialmente 23 empresas, e a cada dia chegam empresas. É o conceito do laboratório aberto, onde nós temos lá um ambiente industrial simulado, em que a gente produz conhecimento, produz experiências, permite que empresas façam demonstrações dos seus produtos, né? E, com isso, a gente tem contribuído de forma significativa, tanto para os processos de assessoria quanto de educação. Outra medida que eu gostaria de destacar aqui é essa escola móvel, né, que permite essa flexibilização. Um grande programa de eficiência energética do Senai, tema também tratado aqui nessa abertura, na qual a gente tem levado principalmente esse desafio da eficiência energética para as médias e pequenas empresas, né? As médias e pequenas empresas precisam de um grande apoio nosso, um grande apoio do setor produtivo, e de forma bastante articulada, porque, se nós não tivermos essa integração entre as grandes corporações no processo de digitalização e o seu supply chain, a sua cadeia produtiva, então, nesse sentido, nós estamos com grandes programas, tanto de apoio em eficiência energética, quanto de rumo a 4.0 para as empresas de menor porte. E um exemplo da própria casa, o ditado não pode valer para nós, casa de ferreiro, o espeto é de pau, nós estamos aí levando a questão da geração através de painéis fotovoltaicos para as nossas escolas. Hoje já temos 3 escolas, 2 operando e uma que opera agora no final deste ano, e apresentando este ano ainda 39 projetos para colocarmos painéis solares em 39 unidades, totalizando, portanto, 42 unidades do nosso planejamento até o final do ano que vem, cobertos com painel, gerando energia aqui no Senai de São Paulo. Isso tem trazido para nós não só a questão da economia, mas principalmente também da experiência, né? É um ditado chinês que diz que saber e não fazer ainda não é saber, né? Então, a gente também tem essa questão. Bom, por fim, pessoal, eu queria novamente agradecer essa oportunidade. Dei uma andada muito rápida na feira aqui, Humberto. Me impressionou muito a grandiosidade da feira, como o Paulo Otávio comentou. Essa feira cresceu 15%, né? Mas o sentimento que eu tenho aqui é de felicidade. Ao começarmos essa semana, num evento como esse, abrindo uma feira como essa, né? Onde todos os senhores, nós, somos protagonistas, né? E aí eu relembro aqui um ditado que o nosso presidente gosta muito, o presidente Scaff gosta muito, que diz o seguinte, Irineu, que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Isso é um pensamento do Peter Drucker. E o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, juntos, senhores, é criar um futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado. Ouviremos, neste momento, o vice-presidente de Relações Institucionais da CIER e gerente-geral da UTE Uruguai, senhor Carlos Pombo. Bueno, buenos días a todos. La verdad que tendría que nombrar a cada uno de los distinguidos integrantes que están en el frente, y a todos ustedes en realidad, porque son los protagonistas verdaderos del sector eléctrico. En mi país existe un libro que
dice, ¿quién es quién en el sector eléctrico? Estoy seguro que a todos ellos los encuentro enseguida. Cuando llegan a mi foto aparece quién es ese. Así que les pido disculpas, voy a demorar nada más que 2 o 3 minutos. Tuvimos una muy amable reunión hace unos minutos antes. Fue un placer estar contigo. Y este es un gran evento internacional para nosotros como CIER. Yo que tengo la suerte de estar vinculado a la CIER del año 1981, ya estoy, como siempre digo, más cerca del arpa celestial que de la guitarra terrenal. De alguna manera, encontrar que el Brasier ha podido organizar un evento de este tipo. Yo que viví durante 38 años toda la historia de Brasier, es que esté al frente del Brasier nuestro amigo y presidente de Electrobras, Wilson Ferreira, por el cual guardamos siempre un enorme respeto. El que esté mi amigo de toda la vida, Pedro Jatobá, que es un colaborador incansable, que con su inteligencia y su dedicación ha logrado que el Brasier se mantuviera en esto durante todos estos años, aún pasando muchas dificultades. Es para mí una verdadera satisfacción encontrarme hoy acá entre todos ustedes, y más que cuando uno viene a Brasil, y no es una frase hecha, siempre se siente como en su casa. Obviamente, en la industria se están produciendo una cantidad enorme de modificaciones, ¿sí? Y esas modificaciones van a impactar y están impactando en nuestras empresas. El tema es cómo, de alguna manera, manejamos esas modificaciones, ¿sí? Y bueno, y por ahí han irrumpido las energías renovables. En mi país hay días ya que el 100% de la energía generada para abastecer la demanda es renovable. Se ha dado ese fenómeno. Nosotros hemos incorporado, a pesar de ser un país pequeño, una cantidad de energía eólica y solar fotovoltaica que bancan más o menos el 40% en media de nuestra demanda. ¿De acuerdo? Somos el segundo país del mundo en cuanto a incorporación de energías renovables, de las que ya se llamaban no convencionales, pero ya pasaron a ser convencionales. Y bueno, y vamos a tratar a lo largo del seminario 4 o 5 temas muy importantes que tienen que ver con lo que es precisamente lo que llamamos redes inteligentes, lo que son las blockchains, lo que es la irrupción violenta de toda la parte de tecnología, y recién escuchaba con mucha atención a quien me precedió en el uso de la palabra, y decía una cosa que para mí es básica y yo siempre la repito. El futuro no hay que preverlo, no hay que prever el futuro. En la industria eléctrica nosotros somos los que tenemos que diseñar el futuro. Tenemos que diseñarlo nosotros el futuro. Y ese es un cambio básico y es un cambio que tenemos que tener y ponernos acá en la mente, porque somos nosotros los que podemos hacer que las cosas ocurran. Y de alguna manera, aparte de esos temas, vamos a tratar de ver todo lo que tiene que ver con la generación distribuida, y un tema que me hace básico para mí, y es el tema de la integración y los intercambios internacionales. ¿Sí? Yo estoy acá hablando en nombre del que es el presidente de CIER, que en este momento no pudo venir, y le puedo decir que tenemos en toda Latinoamérica, pero básicamente en el Cono Sur, una infraestructura brutal de millones de dólares hechos en carreteras de interconexión, de las cuales aprovechamos nada más que un 3 o un 4%. ¿Sí? Y eso es desde el punto de vista de lo que es el manejo de los sistemas a nivel global, una barbaridad. ¿Sí? Brasil está encaminado a determinadas metas, va a ir a partir del año que viene a tener un precio de sanción horaria, y lo que no puede pasar es que cuando 2 sistemas tengan costos marginales distintos no se produzca un intercambio, porque ahí estamos destruyendo valor. ¿Sí? Estamos destruyendo valor, y los intercambios son siempre un camino de ida y vuelta, donde entramos en un gana-gana y donde lo que necesariamente tenemos que hacer para que esos intercambios se realicen es compartir beneficios.
Y el compartir beneficios lo que va en última instancia es a beneficiar a todos nuestros pueblos, que es en definitiva lo que todas las empresas eléctricas tenemos en la cabeza como una de las cosas básicas, ¿sí? Y bueno, y la energía eléctrica ha venido para cada vez tener un papel más protagónico, no solo en la industria y en el comercio, sino también en los hogares. Eso es clarísimo. En mi país tenemos un lema, es que el futuro es eléctrico, ¿verdad? Y bueno, y hay una cantidad de tecnología que nosotros vamos a tener que incorporar y de alguna manera este encuentro, cuando uno revisa lo que es el temario y la calidad enorme de los expositores que hemos logrado reunir, de alguna manera nos va a permitir intercambiar una cantidad de cosas que ojalá cada uno de nosotros podamos después llevarnos para poder discutir y aplicar, que ese es un poco el objetivo que perseguimos a través de todos estos encuentros y que perseguimos con una CIER, que es la Comisión de Integración Energética Regional, que, como bien se decía en la presentación, de alguna manera hoy nuclea casi 3 centenares de empresas y que de alguna manera también está tratando de nuclear lo que son las entidades reguladoras y a quienes obviamente realizan las políticas, porque las políticas energéticas son de los gobiernos. Y para que ustedes tengan una idea, en la parte del Cono Sur estamos tratando con Brasil, con Argentina, con nuestros hermanos de Paraguay y con nosotros, de a través del BID y conjuntamente con OLADE crear un grupo donde vamos a trabajar muy rápidamente en lo que son las barreras que se están interponiendo para que el comercio internacional pueda realizarse. Y en ese grupo, por primera vez, y no tengo nada contra los consultores, al revés, tengo un enorme aprecio por ellos, van a trabajar directamente los que están involucrados en las transacciones internacionales. Van a trabajar nuestros despachos, ¿sí? Y bueno, y de ahí esperamos que antes de fin de año podamos tener conclusiones para que de alguna manera podamos acercarle papeles de trabajo a los señores ministros a los efectos de poder avanzar en lo que es una integración y que necesariamente siempre una integración política. Yo me enorgullezco del trabajo que ha hecho Brasier. Quiero agradecer a los copatrocinadores de este encuentro, que siempre es muy importante tenerlos. Y lo único que espero es, en función de los paneles que vamos a tener, que este encuentro tenga el éxito que se merece y que de alguna manera revitalicemos de una vez por todas a lo que es nuestra querida institución por la cual de alguna manera todos estamos luchando, buscando en última instancia el beneficio de todos nuestros pueblos. Muchas gracias. Com a palavra, o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, senhor Paulo Alvim. Desculpa. Bom dia. Em nome do Dr. Irineu, cumprimento os colegas do dispositivo. E as minhas falas aqui são bem curtas. Primeiro, agradecer o convite ao Ministério da Ciência e Tecnologia para estar presente aqui e fazer um reconhecimento, né, do Abinitec e do FIER, né? Isso mostra a pujança do ecossistema eletroeletrônico do país, com seus atores privados, com a academia e todo o arcabouço que mostra a força, né, desse segmento no país. Segmento esse que tem um impacto, como foi colocado aqui pelo Humberto, em postos de trabalho, em número de empresas, em geração de renda, em geração de impostos. Setor esse que precisa, né, do novo desafio da transformação digital, da inserção do país na economia 4.0, aqui também falado, ser uma base fundamental para a sustentação desse processo de transformação. Como foi colocado aqui pelo colega do Senai, nós temos um desafio de trazer a economia brasileira para o ambiente 4.0. E o setor eletroeletrônico tem um papel fundamental, é uma base fundamental para esse processo de transformação. E, nesse sentido, e são as minhas últimas palavras, eu queria muito agradecer a contribuição da Miriam, Humberto, né?
por conta de todo o trabalho que vocês têm nos dado ao Ministério, no sentido de construir os ajustes que estão sendo feitos na política, né, de suporte. Política essa que precisa definir estímulos, né, mecanismos de apoio, balizar para a expansão e manutenção do setor produtivo nessa área. Muito obrigado. Ouviremos o secretário de Qualidade Ambiental, senhor André França, neste ato representando o ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia a todos. Trago aqui os cumprimentos e as saudações do nosso ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Gostaria de cumprimentar o senhor Irineu Gouveia, presidente do Conselho de Administração da BINE, o presidente executivo, Humberto Barbato, a quem cumprimento os demais integrantes desse painel. Ao mesmo tempo que falamos em quarta revolução industrial, pensamos nos grandes desafios que temos na sustentabilidade no nosso país, que se traduzem em alguns números. Ainda temos 2.500 lixões ativos, 35 milhões de brasileiros sem acesso à água e mais de 100 milhões sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Um contraste que está para ser resolvido, equacionado. E tendo esses desafios em mente e a convicção de que os principais problemas ambientais se encontram nas cidades, né, cidades que abrigam 85% da nossa população, o Ministério do Meio Ambiente, nesse governo, foca exatamente nesse ponto. Temos que encarar os problemas ambientais urbanos, porque lá é onde a maior parte da população vive, e lá onde esses impactos se concentram também. E, de forma inédita e ousada, é lançada uma nova agenda ambiental, Agenda Ambiental de Qualidade Ambiental Urbana. Por que qualidade ambiental? Porque é a melhor forma de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Essa agenda é estruturada em 6 grandes fases. A primeira, lançada em março, o combate ao lixo no mar. Pela primeira vez, o governo brasileiro apresenta uma política e uma estratégia nacional para o combate ao lixo no mar. Foi lançado no dia 22 de março, no Dia Mundial das Águas. Um mês depois, a agenda de resíduos sólidos, por meio do programa Lixão Zero, endereçando as principais ações necessárias para melhorar os indicadores da gestão adequada dos resíduos, né, atualmente incompatíveis com a posição que o país ocupa, sendo uma das maiores economias do mundo. E essa agenda também trata de outros assuntos, né, as áreas verdes urbanas, né, as cidades passam por um processo acelerado de impermeabilização que muitas vezes trazem consequências, né, mesmo em cidades desenvolvidas como São Paulo. A qualidade do ar, tão necessária e urgente nos grandes centros, nas grandes metrópoles, que fala e dialoga diretamente com a eletromobilidade aqui citada, e também a qualidade da água e saneamento e as áreas contaminadas. São as 6 frentes estruturantes dessa agenda, e dentre as prioridades, a gestão de resíduos e saneamento aponta como principais problemas a serem enfrentados. E na pauta de resíduos, onde o setor eletrônico, né, se insere e com bastante protagonismo, né, mesmo sem um comando, né, uma normativa e um acordo em nível nacional celebrado, se antecipou e realizou várias ações nesse sentido. A BINE foi um dos primeiros setores a nos procurar no início do governo, querendo saber o que poderia fazer para ajudar e querendo assumir compromissos. E esses compromissos e esses diálogos se materializaram em uma proposta de acordo setorial nacional para o setor eletroeletrônico, que nos próximos dias será colocado em consulta pública para, em seguida, ser assinado. Isso tudo nos primeiros meses desse governo. Uma discussão que se arrastava por 9 anos sem solução. E, nesse curto espaço de tempo, chegamos a uma proposta que representa ousadia,
e, ao mesmo tempo, execuibilidade, né, para que tenhamos uma gestão mais sustentável dos resíduos eletroeletrônicos no país. Nessa mesma pauta de resíduos, saudamos alguns passivos que vieram desde 2010, do lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completará 9 anos no dia 2 de agosto, que se aproxima. Um deles era o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos Sólidos, o SINIR, né, que foi desenvolvido nessa gestão em 130 dias, sem custar um centavo adicional para o pagador de impostos. O prazo era 2012, não foi cumprido. Em 130 dias, nessa gestão, entregamos o sistema. Também disciplinamos a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, um assunto também previsto na política há 9 anos e que, de grupo de trabalho em grupo de trabalho, não se chegava à solução. E com uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional e com o Ministério de Minas e Energia, aqui representado também, em menos de 2 semanas equacionamos o assunto e no dia 30 de abril foi publicada a portaria assinada pelos 3 ministros, disciplinando um assunto tão importante como a recuperação energética desses resíduos sólidos urbanos no país. Ao mesmo tempo que temos demandas crescentes de energia, enterramos matéria-prima e energia todos os dias. 80 milhões de toneladas por ano é o que nós geramos de resíduos sólidos urbanos. E essas primeiras medidas vêm no sentido de avançar e destravar o setor e trazer para o mercado a única coisa que o mercado pede: previsibilidade. Previsibilidade para atrair os investimentos necessários, para possibilitar a maior participação do setor privado. A conta não fecha com o orçamento público, a conta do saneamento, para se ter ideia, gira em torno de 500 bilhões de reais, ou seja, não é com recursos do setor público que esse problema será equacionado, mas sim criando condições, um ambiente de negócios saudável que atrai investimentos num modelo que a regra do jogo não muda a cada instante. E, nesse sentido, ter um fórum como esse da Abinitec é algo que inspira a transformação, né? Se falou muito aqui em inovação, e que a inovação que estará tão presente nos próximos dias permita que nós passemos da inspiração para a transformação tão necessária em nosso país e para que tenhamos cidades cada vez mais sustentáveis, e o setor eletroeletrônico está fazendo a sua parte. Muito obrigado, um excelente Fórum Abinitec para todos, e que daqui desse evento saiam muitas ideias transformadoras para o nosso país, para que tenhamos cidades cada vez mais sustentáveis. Obrigado. Com a palavra, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, senhor Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome do ministro Bento Albuquerque, o convite formulado pela organização da Abinitec CIETEC, evento importante e grandioso para o país, para a América Latina, e dizer que a nossa participação, nesse momento, representando o ministro, é devido à impossibilidade dele participar, que nesse momento ele estaria participando também de um grande evento em Brasília, que é o lançamento do novo mercado de gás. O novo mercado de gás é um evento importante para o país, porque nós vamos estabelecer condições de competição na produção de gás, nós vamos estabelecer condições de competição no transporte de gás. Também um pilar considerado importante, que é a transição da utilização do gás natural na matriz energética brasileira e também na área industrial. Isso significa uma expectativa de redução de custo significante, e, com isso, nós teremos não só uma redução nos custos da tarifa de energia, mas também do preço do gás na área industrial, trazendo para nossas indústrias mais competitividade. Eu trago aqui as palavras do ministro,
dando uma ênfase ao modelo do setor elétrico brasileiro. Nós consideramos o modelo do setor elétrico brasileiro um modelo robusto. Modelo robusto porque ele tem algumas bases consideradas sólidas e importantes. A primeira dela, eu chamaria atenção para a estabilidade jurídica e regulatória. Nós temos regras claras, regras estáveis, cuja evolução se dá mediante as notas técnicas abalizadas, não só do Ministério, mas também das agências reguladoras, que são feitas consultas públicas, audiências públicas, e, finalmente, ao entrarem em vigor, ela respeita os contratos e as resoluções anteriores, ou seja, toda a evolução se dá mediante uma inovação que venha, evidentemente, atender e com a participação efetiva dos principais agentes envolvidos. Portanto, a estabilidade regulatória, jurídica, ela é fundamental. Se isso não fosse suficiente, nós também temos remuneração adequada para os investidores. Significa dizer que os investimentos em geração, os investimentos em transmissão, têm uma atratividade para os investidores, seja a nível nacional e seja a nível internacional. Além disso, nós temos uma coisa considerada fundamental, que é a garantia de recebíveis. Quando um agente de geração, quando um empreendedor de transmissão assina um contrato com o Brasil, esse PPA tem valor não só a nível nacional, como a nível internacional, do ponto de vista de financiabilidade, porque tem a coisa que é fundamental, é a garantia de recebíveis. E essa garantia de recebíveis se dá pela preocupação que o Ministério tem e que as agências reguladoras têm com a estabilidade econômica financeira das distribuidoras. É nas distribuidoras que se arrecada os valores necessários para pagar a tarifa de energia, tarifa de transmissão, tributos, encargos e a própria atividade da distribuidora. Portanto, a saúde financeira da distribuidora é um ponto fundamental e importante para que tenhamos a fortaleza que eu mencionei do modelo do setor elétrico. Portanto, existe espaço de melhoria do modelo do setor, abertura do mercado, inovações tecnológicas, existe. Mas a espinha dorsal do modelo é importante, é fundamental. A sua preservação, até porque foi mencionado anteriormente, no caso do saneamento, o Brasil, no setor de energia, é o único setor altamente sustentável e com a participação 100% efetiva da iniciativa privada. Portanto, encontramos uma fórmula, encontramos um modelo de atrair investidores cuja participação do Tesouro é uma participação zero. Portanto, esse é o modelo, na nossa avaliação, a ser considerado, a ser utilizado para as demais infraestruturas no Brasil. Se isso não for suficiente, eu chamo a atenção também do aspecto de previsibilidade. No Ministério da Energia, isso com orientação do ministro Bento Albuquerque, hoje nós temos uma previsão não só do planejamento do setor, nós temos um plano decenal de energia que define os empreendimentos de geração indicativo e determinativo de transmissão no horizonte dos próximos 10 anos, e esse plano será lançado no dia 10 de dezembro de 2019. Portanto, todos os investidores terão a oportunidade de conhecer qual será a tendência de expansão do setor elétrico brasileiro nos próximos 10 anos. Lançaremos também no dia 10 o Plano Nacional PNE 50, e aí sim, com a visão dos próximos 30 anos, e esse plano ele norteia as principais tendências tecnológicas que permite que nós possamos avaliar e definir claramente quais serão as estratégias a ser adotadas nos próximos 30 anos. Portanto, é um documento que nós reputamos também importante, cuja divulgação se dará no dia 10 de dezembro de 2019. Por outro lado, nós já definimos com uma antecipação de 3 anos quais serão os principais leilões a serem realizados, não só na área de petróleo e gás, na área de geração e na área de transmissão. Isso é fundamental, isso é importante para quem vai investir, sabendo que haverá leilão e, consequentemente, tendo condições de se preparar antecipadamente para participar desses leilões com um nível de competitividade que faz com que o Brasil tenha hoje a maior competição na geração e transmissão
que nós podemos verificar. O nível de competição elevado significa dizer um nível de deságio também elevado, aliado às questões da segurança que nós mencionamos anteriormente, aliado às condições de uma rentabilidade adequada, aliado a uma condição de um preço de referência que estabelece uma atratividade e uma garantia de rentabilidade. Considerando o nível de participação efetiva da competição, isso se traduz no menor preço para o consumidor. Só para dar uma ideia aos senhores e às senhoras, nós vamos ter um leilão de geração de energia no dia 17 de outubro de 2019. Só cadastrado atualmente nós temos 100 GB, quer dizer, 100 gigawatt de projetos de geração cadastrados. Não existe no mundo país que tenha uma característica de competição como o nosso. E por que isso? Porque, além da garantia dos recebíveis, nós temos uma coisa considerada fundamental, contratos de longo prazo. Quando se faz contratos de longo prazo, quando se faz rentabilidade adequada, e quando você tem garantia de recebíveis, o resultado é o nível de competição que nós temos observado, não só na geração da transmissão, como também elevados deságios nos nossos leilões. E a participação hoje se dá não só de empreendedores brasileiros, mas e principalmente de empreendedores estrangeiros que vêm aportar os seus recursos, entendendo que nesse país tem uma efetiva garantia de recebíveis dos investimentos a ser aportados no Brasil. Portanto, eu gostaria de só destacar a robustez do nosso modelo, o caminho que nós estamos trilhando e, consequentemente, faz com que nós tenhamos uma visão de médio e longo prazo para assegurar o crescimento do país. Se nós crescermos da forma como nós estamos imaginando, nos próximos 10 anos, uma taxa média de crescimento de 2,8%, evidentemente que esse número, na nossa avaliação, é um número conservador. Se nós tivermos êxito na reforma da Previdência, que é a nossa expectativa, na reforma tributária, na reforma administrativa, consequentemente, esse número deverá ser um pouco superior, mas esse número se mantendo em 2,8%, nós precisamos agregar a cada ano uma oferta de 5 gigawatts ao país. Com 5 gigawatts ao país, nós asseguraremos um crescimento médio de 2,8% ao ano. Portanto, no Brasil, nós não temos dificuldade nenhuma, uma vez que o nosso maior desafio é gerenciar as diversas fontes e fontes renováveis de energia que nós dispomos. Temos hoje uma participação de fontes renováveis e limpas considerada da ordem de 80%, portanto, o Brasil é um país que tem, do mundo, certamente, o que tem a maior oferta de fontes renováveis. Quando nós analisamos o horizonte dos próximos 10 anos, vamos continuar nesse patamar de 80%. Portanto, esse é um grande desafio. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil emite 2,2 toneladas ano de emissão de CO2 per capita. A Comunidade Europeia emite 6, a China emite 6,2 e os Estados Unidos 15. Portanto, falar em energias renováveis significa dizer que a contribuição do Brasil é uma contribuição importante quando se compara com os outros países e quando muitas vezes nós somos criticados quando ocorre qualquer problema de desmatamento na Amazônia. O Brasil tem muito a apresentar, o mundo tem muito a aprender com o Brasil, tendo em vista o perfil da nossa matriz energética e, principalmente, tendo em vista a nossa emissão de CO2, tonelada de CO2 por per capita. Portanto, essa é uma agenda importante e que o Brasil vai cumprir exatamente, tendo em vista o nosso planejamento, o que foi acordado em Paris. Portanto, quanto a esse aspecto, nós não temos nenhuma dúvida de que nós vamos assegurar os níveis adequados de emissão de CO2 definido naquilo que o Brasil acordou em Paris. Esse é um aspecto importante. Um outro aspecto que eu gostaria de registrar, e aí é o papel aqui da CIER, há muito tempo que nós também militamos nesse grupo, que é o processo de integração energética. Hoje, nós temos integração do ponto de vista de tecnologia, hoje nós temos integração do ponto de vista de relacionamento,
Hoje nós temos integração do ponto de vista de procedimentos e temos alguns pontos de integração energética. E aí nós temos com a Argentina, nós temos com o Uruguai, nós temos com o Paraguai, mas o Brasil pretende, daqui a uns 3 anos, concluir a nossa última integração, e aí no Sistema Integrado Brasileiro, que seria integrando a última capital do Brasil, Boa Vista, e, a partir daí, a estratégia adotada pelo Ministério é maximizar e ampliar a integração com a América Latina como um todo. Então, nós temos estudados com alguns países importantes que fazem limite com o Brasil, alguns nós já temos acordo de cooperação. O acordo de cooperação com o Paraguai, eu acho que é um exemplo importante a ser seguido, mas pretendemos, com outros países, também fazer acordo de cooperação semelhante, para que tenhamos feito efetivamente esse trabalho de integração que o Brasil considera importante. Esse evento é um evento, na nossa avaliação, fundamental, porque permite não só discutir a questão da transição energética, e o Brasil tem exemplo de transição energética. Esse exemplo começa em 1974 com o Proálcool, na sua primeira fase, que foi simplesmente adicionar a gasolina. Em segunda fase do Proálcool foi fazer efetivamente os veículos motores a álcool e a gasolina, portanto, motores bicombustível. Depois entramos em 2004 com o Proinfa, que foi um papel importante aí da Eletrobras, no sentido de incentivar as principais fontes renováveis. E hoje nós temos esse patamar de 80% no horizonte atual, e mais com a previsão de manter esse 80%, tanto do ponto de vista de transição energética, o Brasil também tem uma participação importante no mundo. E o outro aspecto que eu também gostaria de destacar, que não poderia ser diferente, e já foi mencionado aqui, é a questão da inovação tecnológica. Evidentemente, nós estamos atentos aí a essa questão, e essa questão, em sendo fundamental, é um ambiente importante para discutir, mas todos os nossos projetos, seja geração, seja transmissão e seja distribuição, ele incorpora essa nova tecnologia, porque a nova tecnologia não só vem atender à necessidade do consumidor, mas, principalmente, na sua grande maioria, reduzir custos. Portanto, eu gostaria de finalizar, agradecer, em nome do ministro Bento Albuquerque, mais uma vez, o convite formulado pela BNTEC e também pelo ECETEC, e dizer que nós, no Ministério, continuamos à disposição para participar de eventos desse tipo e dar a nossa contribuição no sentido de assegurar o desenvolvimento do país mediante a oferta de geração, transmissão de energia, petróleo e gás. Então, a todos pela atenção, meu muito obrigado. Convidamos as autoridades para o desenlace da fita inaugural do Fórum ABNTEC, CIERTEC, FIEE Smart Future e FIEE Smart Energy 2019.